Bom dia, começando mais um Destravando a Mente, nossa rotina diária de transformação. Segunda-feira, iniciando mais uma semana aqui no nosso canal Cabeça de Campeão. Muito bem, gente, essa semana aqui nós vamos trazer um assunto de extrema importância. Lembrando que nós criamos agora um grupo no WhatsApp, então a gente está toda semana fazendo uma enquete e o tema que vocês escolherem, que mais for votado, é que nós vamos estar trazendo. E nesse grupo, na qual você também pode fazer parte, aí é só você responder assim: quero fazer parte desse grupo. Eu vou enviar o link e você vai ser incluso nesse grupo. Aonde nós teremos aí toda semana enviando o link para você, né, ser um dos primeiros a receber sobre o nosso programa, você assistir. E qual que é a vantagem? Toda sexta-feira nós teremos o Mentor Responde, onde eu abro o grupo fica fechado para não ficar aquele monte de mensagem, um monte de gente mandando mensagem. Na sexta-feira, da meio-dia às 2, eu abro o grupo, onde você tem a liberdade de enviar perguntas e depois, durante aí a sexta-feira, o final de semana, eu vou respondendo todas as perguntas. E eu vou estar sempre preparando um material referente aí ao tema para complementar. Então, é uma mentoria que eu resolvi fazer gratuitamente, porque esse é o meu propósito, ajudar a você a melhorar o seu desenvolvimento pessoal, profissional, entender se realmente você está no caminho, alinhar sua visão, entender realmente como construir uma carreira com sucesso, com um propósito. Então, o Destravando a Mente, ele vai ajudar você, né, a entender melhor como você pensa, como que você vê, áreas às vezes que tem crenças limitantes. Então, que você possa, como chama o nosso canal, criar cabeça de campeão. Muito bem, essa semana o nosso tema é brand, posicionamento estratégico. Quando nós falamos aí de brand, nós estamos falando de marca, nós estamos falando de identidade, posicionamento, nós estamos falando de como a marca é vista. Aí você fala assim, pô, mas eu não sou uma empresa. É aí que está o grande negócio. A gente tem às vezes essa visão sobre a marca é ali de tênis, de roupa, de sapato e outras coisas mais. Mas entenda isso, você é uma marca. Você é muito importante, seja como um prestador de serviço, seja como funcionário de uma empresa ou realmente dono do seu negócio. Antes de qualquer CNPJ vem um CPF. Grave isso. Antes de qualquer CNPJ vem um CPF. Você precisa realmente entender quem é você, você precisa entender eh, o que você quer se tornar, aquilo que você quer oferecer, para depois vir as demais coisas. Então, essa semana você vai entender todo esse contexto. E hoje nós vamos começar falando sobre identidade. É o primeiro passo e de extrema importância. Se você não entender quem você é, fica meio complicado. Então, eu trouxe aqui, deixa eu preparar aqui o material, aqui no meu roteiro. Identidade não é cargo ou função, e sim o que eu resolvo por quem eu sou. Oi, opa, o que eu resolvo por quem sou e pelo que eu defendo. Vou ler de novo aqui, só para ficar claro. Identidade não é cargo, vou explicar isso, ou função, e sim o que resolvo por quem sou e pelo que eu defendo. Então vamos entender aqui 3 pontos importantes que eu quero trazer nessa primeira etapa.
Eu não posso confundir escolher ser um dentista, ser um personal, ser um advogado, ser um engenheiro, ser um administrador de empresa. Tudo isso é cargo ou função. O que eu preciso entender, o que eu quero resolver, o que eu vou resolver, em qual área eu vou resolver, pelo que eu sou. Então, quando nós falamos de política, nós precisamos entender que você não vai conseguir defender nada sem fazer política. Não dá para agradar a todos sem fazer política. Então, isso faz até você entender um pouco mais sobre política. Exemplo, você tem, às vezes, um treinador, vamos pensar aí na área que eu já atuei muitos anos, na área de fitness, como personal trainer, como professor de academia, que ele vai falar o seguinte: olha, eu sou professor, então a função dele é ali professor de academia, perfeito? Ou um personal trainer. E ele vai o seguinte: o que eu defendo? Olha, eu defendo que academias tem que treinar para ficar bonito. Tem que treinar para você ter o corpo lindo e maravilhoso. É o que ele vai defender. O outro vai ser, não, negativo. Eu acredito que você tem que treinar para ter qualidade de vida, dormir bem, ter sono, fazer parte da sua rotina. Não, vai ter outro que vai dizer, olha, eu defendo que atividade física é para você ter que treinar para condicionamento físico. E vai ter pessoas que falam, olha, eu concordo com tudo isso, mas a minha defesa, presta bem atenção. A minha defesa é mudar a mentalidade de mulheres que não treinam durante a gravidez. Vem outro e diz o seguinte: olha, a minha mentalidade é mudar a ideia daqueles que falam que, já que eu estou com um problema no joelho, eu não posso treinar agachamento. Estou falando numa área que eu tenho conhecimento, né, e bastante propriedade para falar. Depois eu vou citar aqui outras coisas que eu posso também citar para você fazer uma visão geral. O que eu quero dizer primeiro aqui? Os que defenderam de uma forma geral e genérica, esses aí são as pessoas comuns. Esses são pessoas que fazem uma defesa, são pessoas que entendem por que está ali, mas não faz a diferença. Em contrapartida, o outro entendeu que a sua identidade e quem ele é e o que ele quer resolver é específico. Quanto mais específico, quanto mais você funilar, mais você cria identidade, mais você sabe o que você defende e o porquê você defende. Então, quando a gente defende algo, eu estou falando de política. Eu vou defender uma coisa, você vai defender outra, ou nós vamos defender as mesmas coisas de forma diferente. Há uma diferença entre a pessoa ser apenas um dentista e o outro falar que ele é especialista em prótese, especialista em ortodontia. E dentro dessas especializações vão existir formas diferentes de você aplicar no cliente o tratamento, a forma diferente de você atender, mas para isso você tem que ter muito claro a sua identidade. E a primeira coisa que vai te ajudar a definir a sua identidade é o seu caráter, é a sua verdade. Isso é uma das coisas que é fundamental. E como que a gente, mas pô, Ale, como que a gente defende essa verdade? É a sua índole, é o seu caráter. Então eu não sou o que todo mundo faz, eu não sou todo mundo, o que todo mundo acha. A identidade ela tem que ser criada por aquilo que eu acho. Aquilo, eu acho não, eu falo que quem acha não sabe, aquilo que eu tenho certeza. Então isso é o primeiro ponto. Então quando você
toma decisões de defesa pelo que todos estão fazendo ou pelo que a grande maioria está escolhendo, você ainda não sabe realmente a sua identidade. E a sua identidade, ela vai estar sempre conectada com o seu propósito, com aquilo que realmente mexe aqui com você. Então, aqui coloca função em si, o que eu resolvo por quem eu sou, ou seja, aquilo que a minha essência, aquilo que eu realmente acredito, aquilo que realmente eu defendo e pelo que eu defendo, dentro daquilo que eu me tornei ser. Próximo passo. Aqui eu quero mexer com a sua mente, para você fazer uma reflexão. Será que realmente eu estou na profissão certa? Será que eu escolhi a profissão certa? Presta muita atenção nessa pergunta. E por que eu te trago essa pergunta? Isso foi uma pergunta que foi feita para mim em um dos cursos que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com coaching, quando eu comecei a trabalhar realmente nessa parte de desenvolvimento pessoal. E essa pergunta eu passei a trazer nas minhas sessões de mentoria, quando eu trato com pessoas que sabem, puxa, eu quero escolher minha carreira, eu preciso escolher o que eu quero ser, o que eu vou fazer. E a pergunta é simples: se todas as profissões ganhassem o mesmo salário, qual você escolheria? Se todas as profissões, não importa que tipo de profissão, seja lá do gari ao médico cirurgião especialista top de linha, se todas as profissões ganhassem o mesmo salário, qual profissão você escolheria? Porque isso faz você parar para pensar. O que eu faço? Eu escolhi realmente pelo que eu defendo, pelo aquilo que eu quero ser, ou pelo salário que eu posso ter? Aí você pode falar assim, ah, poxa, mas eu vou escolher pelo salário. Legal. Então eu te faço uma outra pergunta. Será que todos os advogados são bem-sucedidos? Será que todos os personal trainers são bem-sucedidos? Será que todos os engenheiros, médicos, vamos colocar, nutricionistas e qualquer outra profissão, todos são bem-sucedidos? Todos deram certo? Porque a diferença não está na profissão, está em você. Será que todos que entraram na empresa como secretário, como auxiliar, chegaram a um cargo de confiança, gerente, diretor? Será que todos conseguiram ter uma carreira sólida onde entraram? Porque não está na função, está em você. Está em você entender, tipo, por que eu estou aqui? O que eu vou defender aqui? O que eu vou fazer de diferente aqui nessa empresa que eu estou? Qual a visão que eu tenho sobre isso e qual a visão que eu quero levar para as pessoas terem aqui dentro da empresa? Então, quando você para pensar na profissão e não no salário, aí você começa a encontrar seu propósito. Quando você para de olhar para o salário e realmente foca na sua essência, no que você defende, a sua mente ela vai começar a aumentar. Ela vai começar a enxergar diferente. Olha só que interessante. A nossa mente tem uma velocidade de 11 bilhões de bits, que é a velocidade de processar informações. Então, conforme aqui eu estou falando, ela está processando. E esse processo vai levar, em média, 50 a 60 informações para o seu córtex pré-frontal. É o que você vai absorver de tanta informação que eu estou levando. E ela vai procurar buscar as informações que você se permitir receber.
Então, quando a gente fala até de destravar a mente, e aí aproveitando aqui, ó, esse é o manual. Se você faz parte aí do grupo, se você faz parte dessa mentoria que eu estou dando, aqui já vai te dar muitas respostas e vai ficar muito mais fácil de você entender. Então, a gente deixa o QR Code aí para você poder adquirir esse livro e você poder entender toda a base do nosso programa. E eu te garanto que você vai comprar e vai achar muitas respostas, porque são mais de 9 exercícios, direcionamento que o livro traz e que eu trago aqui. Exemplo, tudo que nós estamos falando aqui fala do nosso primeiro pilar, que é olhar para dentro, identidade. É um dos pilares, os nossos 6 pilares, um deles é o olhar para dentro. Eu ter a humildade, a simplicidade de olhar para dentro, entender quem eu sou, quem eu quero me tornar, para realmente eu poder me posicionar. Então, a aula de hoje é muito importante para que você consiga entender tudo o que nós vamos falar até sexta-feira. O que você realmente quer defender? O olhar 360. Eu vou falar de hoje eu estar aqui. Durante a minha carreira como personal, desde 99, eu comecei a dar palestra em empresas. Algo que foi crescendo no meu coração. Dar treinamentos em empresas. Comecei isso em 99. E vinha desde lá amadurecendo o que hoje eu faço, começando a aplicar nos meus clientes. Conversar mais, dar sugestões. Quando eu percebi que isso começou a dar efeito, eu fui criando outras categorias de atendimento, que era o personal e assessoria. Aí fui fazer cursos de coaching, neurolinguística, fui entender um pouco mais sobre como que eu poderia trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Quando eu fechei um contrato com uma empresa para dar treinamentos realmente mais específicos da mudança de estilo de vida, que é o que eu fui contratado, mudar a mentalidade sobre estilo de vida, conseguir ser um protagonista de implantar o programa lá de Total PES na empresa, eu percebi que eu poderia fazer muito mais. Então, fui fazer 2 MBA, onde ali eu ganhei experiência sobre liderança, gestão de pessoas, desenvolvimento pessoal, psicologia organizacional. Então, foram 2 MBAs, uma em liderança e desenvolvimento de pessoas, outra em gestão de pessoas e psicologia organizacional. Fiz 2 MBAs. Por quê? Eu falei, eu quero trabalhar com empresas. Como que eu trabalho com essas empresas? E sentindo que eu poderia ir mais a fundo, comecei a fazer, escrevi o meu livro, Destravando a Mente. Depois, comecei a fazer o mestrado, que eu estou fazendo o meu mestrado em quê? Neurociência, psicologia e comportamento humano. Então, para que eu possa entregar o meu melhor para você, eu tenho que fazer o primeiro para mim. Me entender mais. Então, você vai aprender 6 pilares no livro. Entender mais quem eu sou, o que eu posso fazer, quais são as minhas crenças. Fui trabalhar tudo isso. E ganhar a confiança. Fiz e faço, né? Desde que comecei a fazer terapia, para quebrar algumas barreiras. E quais barreiras? Que eu às vezes não estou pronto ainda para fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu fui fazer terapia para ganhar essa confiança. Então, pensa você que eu só estou aqui porque eu acho que eu autossuficiente. Não, pelo contrário. Eu estou aqui porque eu tive pessoas e tenho, agradeço a minha terapeuta Vivi, que está comigo toda semana, a gente quebrando essas barreiras, que é o meu segundo pilar. Né? Olhar para dentro, quebra de barreiras e outros mais que você vai aprender no livro. Por quê? Todos nós temos alguma área que tem que ser destravada. E isso foi crescendo. E outras coisas que eu fui aprendendo ao longo do caminho, sobre marca, sobre posicionamento. Então, tudo que eu estou trazendo para você, eu passei a aplicar em mim
aquilo que deu certo e deu errado é o que eu estou ensinando. Outro ponto importante para se pensar aqui, você escolheu sua profissão ou a profissão escolheu você? Isso é uma pergunta que tem que fazer uma grande reflexão. E o que eu quero trazer aqui? Muitas vezes você se forma em algo e você ainda não se sente completo. Você às vezes não entendeu por que você escolheu. E às vezes você está trabalhando em outra área. Às vezes você começou a fazer outra coisa. E aí tem duas coisas que podem acontecer nessa pergunta. Você escolheu a profissão, mas com a convicção da sua identidade? Ou você escolheu a sua profissão, como disse, pelo salário? E aí você vai continuar perdido. A segunda, a profissão escolheu você é quando você realmente já entende o seu propósito. Quando você entende realmente por que você está aqui. Aí você fala, olha, eu preciso ser advogado, porque você percebe que você gosta de defender. Não, eu preciso ser um engenheiro, porque você gosta de construir. Eu preciso ser um personal, porque eu gosto de treinar a parte física das pessoas. Ou você conseguiu se ver dentro disso. Então é importante você fazer essa pergunta. Será que aquilo que você faz, né, você sentiu, a profissão me escolheu, é isso que eu tenho que ser, porque é aqui que eu vou fazer a diferença. Ou você escolheu pelo salário e fala, eu me formei, mas não estou exercendo a minha função, não estou exercendo a minha profissão. Então, quando eu fiz, literalmente, nesses últimos 2 anos que eu estou aí, a minha transição de carreira, foi porque eu falei, é isso. É isso. Eu posso mais. Então, eu escolhi a profissão, mas a profissão me escolheu. Então, quando você sabe, existe esse casamento. Quando você ainda não se descobrir, não entender por que você está aqui, qual que é o seu propósito e por que você faz isso, você simplesmente está trabalhando, simplesmente você está pagando contas, simplesmente você está sobrevivendo. Mas a pergunta é: até quando você vai pagar suas contas e vai sobreviver sem criar uma identidade, sem saber por que você está aqui e por que você faz o que faz? Sabe por quê, gente? Talvez você que é novo ainda não consiga ter essa dimensão. Mas eu vou falar para você que talvez tenha aí seus 40, 50 anos, que assim como eu, trabalha bastante. Mas o que me dá uma tranquilidade é que eu tenho uma profissão que eu escolhi, que a profissão me escolheu e que, independente da minha idade, eu vou estar podendo sempre servir no meu propósito. Quando você não escolher a sua profissão, quando a profissão realmente não escolher você para ser o que é, você simplesmente vai estar sempre fazendo algo apenas para pagar a conta. Hoje talvez você trabalhe na empresa X, amanhã você trabalha na empresa Y, hoje você fala que você vende, amanhã você fala que atende, no outro dia você fala que carrega, no outro dia você fala que traz, e aí você fala, eu faço muito, você é um multiuso, mas não sabe realmente qual é o seu propósito de servir. Qual é o seu propósito que você tem de entrega. Aí você vai falar assim, não, mas o que eu faço entrega é para minha família. Ótimo. Mas quando a gente quer ter algo maior, uma visão maior, e você quer realmente, aí eu entro no que eu sobre o nosso curso, que é saúde financeira e prosperidade inteligente, que tem a ver com isso. Aí então, vou até colocar aqui, ó, para quem já tá, inclusive. Tá aqui. Esse aqui é o da plataforma que vocês estão vendo. Eu vou colocar aqui,
Deixa eu ver onde que está aqui. Ah, está aqui, ó. O que eu não coloquei para vocês, esse que está aí na tela, talvez você viu aí durante esse tempo todo, é o QR Code da nossa plataforma que está os nossos cursos. Eu vou colocar aqui agora, aqui, ó. E esse é o do livro, que eu não coloquei. Então, o que estava aí na tela até agora, caso você mirou para o QR Code, você caiu na plataforma da Unicad, onde estão os nossos cursos. Esse agora é o do livro. Depois eu coloco de novo, vou deixar o do livro aí, que eu achei que estava no do livro. Então, esse é o do livro. Na nossa plataforma, você vai encontrar diversos cursos. Comunicação inteligente, comunicação e inteligência emocional. Você vai encontrar sobre saúde financeira e prosperidade inteligente. Tem muito a ver do que nós estamos falando, né? E muito mais coisas que a gente vai tratar dentro do assunto. Então, eu estou gravando e postando lá, então você vai assistindo, eu estou soltando, mas você já pode começar, porque já tem muito conteúdo lá, e é um curso realmente para que você possa estudar e você possa mastigar todo esse conteúdo que nós estamos colocando lá. Perfeito? Então, esse é o QR Code do nosso livro. Vou voltar aqui, ó, tá ok? O QR Code da nossa plataforma aí dos nossos cursos. Perfeito? Então você tem que ter essa noção. Duas perguntas que eu coloquei aqui para você também fazer uma reflexão. Como você se vê no que faz? Se hoje você parar para analisar, como você se vê? Feliz, infeliz, contente, satisfeito, no caminho certo, no caminho da dúvida, na convicção e certeza? Como que você se vê? Por quê? Vou fazer a segunda agora. Como as pessoas te enxergam no que você faz? Criar uma identidade para você poder ter posicionamento. Sem identidade, ninguém vai conseguir enxergar realmente quem você é e o que você faz com propriedade. Essa pergunta é fundamental e são exercícios que você tem que praticar nessa aula de hoje. Vou repetir, como você se vê no que faz? Você se vê como a total habilidade e competência no que você faz? Você se vê como um diferencial no que você faz? Você busca diferencial? Quem faz o que você faz e quais são os diferenciais que você tem dos que fazem a mesma coisa que você? Você precisa se perguntar. E como as pessoas te enxergam no que você faz? O especialista, mais um, ou não te enxergam com a autoridade que de repente você quer ter? Porque se você não se enxerga nessa autoridade, ninguém vai enxergar. Se você não tem autoridade realmente, não se sente na autoridade no que você faz, como as pessoas vão te ver na autoridade realmente que você quer ter? Faça essas duas perguntas. Ou seja, faça a primeira pergunta e analisa como as pessoas estão te vendo. Eu não montaria um grupo se eu não tivesse a convicção e a certeza que eu pudesse ajudar vocês. Eu não estaria convidando você que está chegando agora para entrar no grupo se eu não tivesse a convicção, a autoridade, o conhecimento para te ajudar. Então, a primeira coisa para fazer o que eu estou fazendo, assim como a fazer aquilo que você está fazendo, você tem que ter convicção por que você faz. Para que as pessoas possam enxergar realmente que você pode ser um contribuinte, um colaborador para o seu crescimento. Então, eu sou grato por vocês que estão aí assistindo, pela confiabilidade realmente de enxergar eu como um mentor seu, de poder contribuir, de poder te ajudar e você poder realmente hoje falar assim, caramba, eu preciso me posicionar, eu preciso me entender melhor, eu preciso ver se realmente estou no caminho certo. Esses dias uma eu falo que ela é minha
minha nora do coração, mas ao mesmo tempo uma cliente minha, que eu dou mentoria, e ela estava no momento, há uns meses atrás, de tomar algumas decisões, e esses dias aí ela pôde falar, faz acho que 2 dias atrás, e agradecendo da decisão que ela tomou, e ela foi promovida. Isso não tem preço, porque por mais que eu receba para fazer o que eu faço, que eu ganho para fazer o que eu faço, quando você tem um feedback, quando o resultado vem, o reconhecimento ele não tem preço. Sabe o que isso me fortalece mais? Estudar mais, buscar mais. Como eu já falei, não é ser mentor, coach de nome. É de estudo, de dedicação, de pesquisa, para que eu possa realmente fazer a diferença na sua vida, na sua jornada. Então, obrigado, Fê, aí pelo feedback, assim como outros que já passaram comigo em outros tempos aí, que também estão no grupo, como eu vi que o Rick está lá, o Ricardo, meu amigo, parceiro, também fez algumas sessões de mentoria comigo e teve resultados. Então, isso só vem a confirmar que eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo e me aprofundar mais para entregar mais para vocês. Então, eu coloquei aqui, ó, para que vocês possam fazer essa lição de casa. Você precisa responder, anotem aí, anotem aí. Que problema específico eu resolvo? Para quem? De que forma única? O que eu defendo e o que eu não aceito? Porque você também tem que ter isso, tem que aceitar. Então, essa é a lição de hoje. Que problema específico eu resolvo? Para quem? De que forma única? O que eu defendo e o que eu não aceito? Uma frase que eu coloquei para a gente fechar aqui, nosso pré-fechamento de hoje. A identidade é o primeiro passo para criar sua persona. Nós vamos falar isso durante a semana. Para dar vida à marca. Grave isso. A identidade é o primeiro passo para criar sua persona, para dar vida à marca. E aí eu deixo um provérbio que eu acho sensacional para o tema de hoje, que diz assim, ó, assim como a água reflete o rosto, aqui está falando sobre, quando eu olho para a água, é o espelho, quando eu olho para o espelho, o coração reflete quem a pessoa é. Quando eu olho para o espelho, ele está dizendo, quando eu olho para o espelho, eu sei quem eu sou, os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas razões, diz quem eu sou. O caráter que eu tenho, a identidade que eu revelo e por que eu faço o que eu faço. Perfeito? Bom, se você gostou, curta, compartilhe com mais pessoas, deixe seu comentário. Se valeu a pena, já a primeira aula da semana, fica conectado. Amanhã tem mais, 5h35 da manhã, sempre um episódio novo nessa semana sobre o tema Brand, posicionamento estratégico, ok? Fique com Deus, boa semana, Deus abençoe e até amanhã.